Meus irmãos, hoje a gente vai falar do dia 5 até o dia 7 da criação. Antes de nós entrarmos propriamente na criação, de tanto pesquisar, eu comentei com alguns irmãos que eu estava ensinando aqui, e eu estava caçando pessoas que concordassem comigo, e eu achei, graças a Deus. Então, né, e gente boa, viu, que concorda comigo. Então, graças a Deus, os irmãos podem ficar menos preocupados. O nome da escola que nós estamos seguindo aqui é Criacionismo da Terra Antiga. Então tem o Criacionismo da Terra Jovem, que é o que defende a Terra com 6.000 anos, e tem o Criacionismo da Terra Antiga. Cuidado com essa escola, porque o guarda-chuva dela engloba muita coisa. Então, o específico é a criação em 24 horas, com longas eras de separação. Então, é 24 horas literais, com longas eras de separação de um dia para o outro. Ou seja, Deus criou literalmente em 24 horas, mas não em dias consecutivos de 24 horas. Cuidado só quando você for ver esse assunto, porque criacionismo da Terra Antiga, às vezes... Pode? Dá para tirar? Qualquer coisa eu mando slide depois, mais fácil. Engloba aí eras, a ideia de eras, que não é o que a gente defende aqui, que Deus criou em eras as coisas, que o dia na realidade são 1.000 anos, então é uma era e não necessariamente 24 horas. Não é o que a gente defende, que Deus criou em 24 horas, porém, do dia 1 para o dia 2 teve um tempo, do dia 2 para o dia 3 teve um tempo, do dia 4 para o dia 5 teve um tempo, e assim sucessivamente. E um teólogo muito importante na teologia brasileira, apesar de ser holandês, ele deu aula aqui no Brasil, ele deu aula no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, deu aula no seminário no qual eu estudei, que é o Dr. Van Groningen. Apesar de não ter dado aula para mim, a gente acaba tendo contato com seus livros, e eu revisitei um desses livros, o livro Criação e Consumação, volume 1, e nele o Dr. Van Groningen defende algo muito parecido com o que eu defendo aqui. Claro, cada um tem as suas particularidades, mas essa ideia de dias de 24 horas literais, separado por longas eras, então não estou inventando nada novo debaixo do sol, tá bom? Isso me tranquiliza, porque eu passei o seminário inteiro aprendendo que quando você está inventando coisa nova assim, que ninguém falou em 2.000 anos de igreja, provavelmente alguma coisa está errada. Mas mostrando para os irmãos então que tem sólido aí fundamento teológico, bíblico, que mais pessoas sérias e estudadas, muito mais estudadas do que eu, defendem esse ponto de vista. Então, não precisa aí ficar com muito medo do que você está aprendendo aqui. Claro, se você, mesmo depois de aprender aqui, tiver outra visão, não tem problema. Natão, ainda creio que a Terra é jovem, tem 6.000 anos. Tudo bem. Você não vai se tornar mais ou menos crente por conta disso. Certo? Dúvidas? Então vamos aos textos. Primeiro texto aí eu quero tratar aqui em 6 momentos. 6 momentos rápidos. O primeiro texto eu quero tratar do 5º dia. No segundo texto eu quero tratar da criação do homem. No terceiro eu quero tratar da função do homem. O quarto eu quero tratar de como o homem é sustentado. E por fim eu quero tratar do descanso de Deus, o 7º dia. Então o 5º dia diz assim: diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e da terra, se multipliquem as aves. Ouvi tarde de manhã o 5º dia.
Vamos lá, quinto dia eu vou dividir em dois. Primeiro falar dos animais marinhos e depois falar dos animais que voam, que a Bíblia chama de ave. Então, a Bíblia começa dizendo aí no quinto dia que Deus cria através da fala, através do fiat, como é mais conhecido em latim, através das ordenanças dele. Deus cria os animais marinhos, os que ficam só na água, claro, e os répteis que fazem a transição entre água e terra, a gente chama também de anfíbios. Então os répteis, anfíbios e os animais de água, Deus cria nesse momento. Interessante que o termo latim animalis, que é de onde vem o termo em português animal, significa ter fôlego. Então, animal é aquele que tem fôlego. E é isso que Deus está fazendo aqui, seres que respiram e que vivem sobre as águas e que vivem tanto sobre as águas como podem também viver e acabar vivendo sobre a terra. Esse momento híbrido. Importante dizer aqui que Deus criou todos os animais já desenvolvidos e algo muito maior do que a gente conhece hoje. A Bíblia não abre espaço para evolução. A Bíblia não deixa a evolução. Alguns tentam defender um criacionismo evolucionista, só que isso é impossível de acordo com o texto bíblico, porque Deus já cria os animais do jeito que eles são. E crer, meus irmãos, é que é importante. Crer que pó estelar começou a se juntar, aí explodiu, mais estrela, mais pó. Aí esse pó veio para a Terra. Aí esse pó começou a se juntar. Aí o pó começou a se juntar e começou a respirar. Aí o pó começou a juntar, que juntou, respirou, começou a nadar. Aí depois que fez tudo isso, começou a andar, a sair da água, voltar, a sair da água. Precisa ter mais fé nisso do que acreditar que Deus falou e criou as coisas. Precisa ser mais... ter uma fé mais sólida, assim, no que tange a acreditar que um monte de poeira estelar começou a se juntar um com o outro, criando os elementos e criou-se a vida. Já parou para ver a diversidade de vida que nós temos? A quantidade de animais que nós conhecemos é muito menor do que a quantidade de animais que existiam na criação. A diferença de pessoas para pessoas, das pessoas daqui para as pessoas de diferentes regiões do planeta, apesar das similaridades, mas você olha e consegue ver que a vastidão de coisas, a vastidão de animais, a vastidão de plantas, de árvores, da flora e da fauna, e crer que tudo isso começou com poeira estelar, como poeira de explosões que chegaram à Terra, que foram juntando, você precisa ter muita fé. Ter muita fé. Aqui tudo ocorreu do jeito que ocorreu, ao acaso, sem intervenção divina. Você precisa ter muita fé nisso. É mais fácil acreditar, então, que Deus criou. E é mais lógico acreditar que Deus criou as coisas. Então, o criacionismo, ele é um exercício de fé, claro, você tem que ter fé nisso, mas é um exercício lógico também. Você olha para tudo e você fala, olha só, tudo isso era pó estelar. É meio complicado de conceber essa ideia. Apesar das tentativas da ciência moderna, é mais fácil crer que Deus criou do jeito ou muito parecido com o que nós temos hoje. Deus fez os animais grandes, já desenvolvidos, é o melhor termo aqui. Ele criou tanto os animais gigantescos quanto os animais
microscópicos. Então, todos os animais, tudo que tem vida, tudo que respira, tudo que precisa de viver, de oxigênio ou não para ter vida, tudo isso foi criado por Deus, que vive nas águas, foi criado por Deus nesse quinto dia. Então, desde aqueles animais microscópicos que você enxerga só com o microscópio dos bons, até os grandes animais marinhos, tudo isso foi criado por Deus no quinto dia, todos eles. Então ele criou desde a baleia azul com seus 30 metros, animais que nós conhecemos. Baleia azul tem 30 metros, meus irmãos, não sei se vocês têm ideia do que é isso. Esse espaço aqui é metade de uma baleia azul, tá? Então pega esse espaço, junta, dá uma baleia azul inteira. Acho que eu tenho foto aí. Vamos ver. Eu não tenho a foto do bicho. Água-viva, o maior animal marinho do mundo, é uma água-viva de 36 metros de comprimento. Depois procura no Google para você ver a foto. Não é brincadeira não. Sabe, todo mundo já viu água-viva em mar, já viu? Sabe aquela partezinha transparente dela? Aquilo ali é totalmente branco, é do tamanho disso daqui, mais ou menos. E vai os tentáculos dela, é água marinha leão, uma coisa assim. Depois você procura no Google, você vê o tamanho da criança, 36 metros do tentáculo até a cabeça dela lá. Fora isso, tem todos os outros animais. Então, aqueles peixes que a gente vê estranho de vez em quando, sai um vídeo na internet, lá na China, mais ou menos, lá no Pacífico, que a galera pesca um peixe feio, aquele peixe com luz na cabeça. Todos esses peixes aí, do mais bonito ao mais feio, Deus criou no quinto dia. Também Deus criou alguns animais que nós não conhecemos. Por exemplo, tinha um animal conhecido, se tem a fossada dele, o fóssil dele, chamado de megalodon. Tem filme dele. Esses filmes de tubarão gigante são todos inspirados no megalodon. E tem um filme famoso aí, o último que saiu desses, que é com aquele rapaz carequinha britânico, esqueci o nome dele, é Jason Statham, uma coisa assim, que é de um tubarão gigante que começa a comer os outros tubarões, come baleia como se fosse bife, pois é inspirado nesse tubarão, um tubarão gigantesco. Tem aí uma réplica do que ele poderia ser, mas tem uma foto também no Google que é interessante, que é o fóssil da boca dele, e cabe uma pessoa em pé assim, ó, do dente ao dente da criança. Na boca dele aberta cabe uma pessoa em pé, ainda sobra um espaço em cima da cabeça, que mostra o tamanho do bicho. Também tinha um outro animal chamado, aqui depois esse, Leviatã, que era um crocodilo gigante. Então os irmãos já viram os crocodilos lá na África, já tamanho gigantesco. Pensa num crocodilo daquele, umas 5, 6 vezes maior, de tamanho, de comprimento e de largura e de capacidade de matar as pessoas. Pois é, esse bicho. Então Deus criou essas coisas, todas elas, no quinto dia. Então a gente acredita em dinossauros? Sim, nós temos que acreditar, porque as evidências que são nos apresentadas é de que eles existiram. Se os irmãos procurarem os ossos desses animais no Google, vão ver as imagens, muito perfeita, são muito perfeitas para crer que foi a criação humana que juntou pedra ou fez alguma coisa, mas é um composto assim de ossos, não dá para ver, mas você vê que tudo encaixa muito bem para não ser feito por Deus. Além disso, ele criou os répteis e os anfíbios também nesse quinto dia. Então ele criou os répteis. Répteis vem da palavra reptare, que significa rastejar.
criou a tartaruga, criou o crocodilo, criou o jacaré, o Liopleurodon, que é esse bicho também gigantesco, tudo o que é réptil, que habita, não 100% do tempo nos mares, mas que também vivem nas águas. Também criou animais anfíbios, como o sapo, salamandra, o rã e todos os outros bichos anfíbios. Então, essa aí é uma imagem do Liopleurodon. Está um pouquinho distorcida, porque a imagem não era muito boa, mas é só para os irmãos terem ideia. É só o osso da criança, tá? Eu acho que essa cabeça dele dá metade disso daqui, mas talvez de assim, um pouco menos talvez. É que a imagem é pequena e eu expandi para ficar visível aí para os irmãos, mas é bem grande. Então a gente perde um pouco do referencial do restante da sala, mas é bem grande as imagens aí da criança. Então você pode ver aí nessa ossada, por exemplo, a coisa se junta muito bem, e detalhes de ossos, o pensamento, a parte traseira dele, a parte frontal, para não crer que tenha sido criado por Deus, em sua infinita sabedoria. Certo? Dúvidas quanto a isso? Não, por enquanto não. Então a ciência nos ajuda a entender algo, ou comprovar o que a Bíblia ensina. A ciência diz que os répteis e os anfíbios foram os primeiros animais terrestres que habitaram na terra, animais que frequentavam tanto a água quanto o mar, a água quanto a terra. E a Bíblia ensina isso de fato no quinto dia, que Deus criou esses animais anfíbios, esses animais híbridos, se a gente pode dizer assim, tanto do mar quanto da terra, no primeiro do que os animais só da terra. Algo que a ciência corrobora, comprova através dos seus estudos. Então eles foram os primeiros animais da terra. E aí a gente vai ver também a criação de outros animais que teoricamente são terrestres, mas que Deus quis focar neles voando. É importante dizer aqui que ave na Bíblia não é a classificação como a gente tem hoje de aves. Então, por exemplo, até animais que não voam, como a ema, o avestruz, que é a maior ave do mundo, é considerado uma ave, apesar de não voar. Mas tem toda uma técnica que eles falam, não, isso aqui é uma ave porque está na família das aves e tudo mais. Mas o que a Bíblia chama de ave aqui não são as aves como nós conhecemos hoje, mas são todos os animais que voam. Então Deus cria ao quinto dia todos os animais que voam. Isso significa que nesse quinto dia Ele criou desde as araras que nós vimos aí, como criou os morcegos, como criou borboletas, os insetos que voam. Poucos são os insetos que não voam, mas todos que voam, que é a grande maioria deles, Deus criou nesse quinto dia. Então, barata Deus criou nesse quinto dia. As formigas que voam aí no período do acasalamento, Deus criou nesse quinto dia. Cupim que voa no período do acasalamento, Deus criou nesse quinto dia. Abelhas, as grandes aves que voam, até os dinossauros que voavam, como é o caso do pterossauro. Os irmãos lembram aí do Jurassic Park, aquele bichão que voava gigantesco, ou as aulas de história. Aqui está o fóssil da criança, você vê que era um bicho grande, um dinossauro grande que voava aí na época da criação. Agora vamos falar sobre algo importante, que é sobre a extinção dos animais. E é aqui que talvez a gente haja maior dificuldade com a ciência atual, que vai criar teorias da extinção animal, só que não são condizentes com o relato bíblico. Então é importante dizer o quê?
que os animais citados aqui, e que nós sabemos que foram extintos, como o pterossauro, o megalodon, talvez não tenha sido extinto, essa é a teoria aí que está escondida aí nas profundezas do oceano, mas que esses animais que nós veremos agora e no próximo momento aqui, sessão, que é a criação dos animais do sexto dia, esses animais que estão extintos, eles foram extintos depois do pecado. Então, eles não foram extintos há 66 milhões de anos atrás, porque não existia morte há 66 milhões de anos atrás. Existia vida, e eles viviam uns com os outros, se alimentando das árvores, dos frutos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eles foram extintos pelo homem, ou por outras razões, como por exemplo o dilúvio. É uma possibilidade grande de muitas dessas espécies terem sido dizimadas no dilúvio mandado por Deus, até para cumprir um propósito que ele tem, que a gente vai ver melhor lá no dilúvio. E significa que ninguém morreu há milhões de anos atrás, mas as mortes começaram após a entrada do pecado de Adão no mundo e a possibilidade da criação. Antes tinha vida, agora é sujeita à morte. Então, a partir desse momento, os animais também começam a serem mortos por Deus, algumas vezes, pelo homem, outras vezes, um comendo o outro, algumas outras vezes. Então, por necessidade também, por fome, algumas vezes. Então, meus irmãos, aqui nesse momento nós temos aí o que a ciência ensina, de que essas extinções ocorreram há milhões de anos atrás, não condiz com o relato bíblico da criação, e nem condiz com o relato bíblico de quando começou a morte e a possibilidade desses seres viventes que respiravam não respirar mais. Então, para chegar na idade dos fósseis, os cientistas usam algumas datações. Os irmãos já devem ter ouvido falar aí do carbono 14, que eles pegam o fóssil, começa a procurar, através de fissão nuclear, carbono, um tipo certo de carbono que tem, e aí, eu esqueci o elemento que vira depois, mas dependendo do número de elementos que vira, eles fazem a conta lá, que é uma conta fácil de fazer, e chegam numa determinada idade. Quais são os problemas? É que a gente não sabe qual o teor de carbono 14 que os animais tiveram durante a vida. Então, por exemplo, quanto que eles tiveram? Quanto que eles foram submetidos a isso? Porque a gente considera essa conta a partir do que hoje é feito, mas e se antigamente se recebia mais do que hoje? E se antes da queda se recebia muito mais do que hoje, de modo que um animal tem 1000 anos, a morte desse animal tem 5.000 anos, mas por conta da quantidade desse carbono, na conta engana o observador. E aí ele acha que tem bilhões de anos. Então isso é possível. Tanto que o carbono 14 não é tão usado assim para contas além de 50.000 anos. O que é usado mais por fissão nuclear é o decaimento do urânio no osso do animal. Então, ele faz lá o decaimento do urânio, acho que vira chumbo, uma coisa assim. A quantidade desse urânio, faz a conta, chega no valor tal. Aqui, não dá para discutir muito com a datação, porque é uma datação científica, mais precisa do que o carbono,
mas ela pode incorrer no mesmo erro, então não dá para saber quanto de urânio que aquele corpo absorveu durante a vida dele, mas aqui diz respeito a quanto de urânio ele soltou ao longo de sua vida, principalmente depois da sua morte. A gente hoje está acostumado com um período de vida que não dá tempo disso acontecer, mas sejamos sinceros, se alguém viver 66 milhões de anos, isso daria tempo de acontecer. Então, provavelmente o que o urânio 14 nos mostra não é o tempo em que o animal faleceu, mas o tempo em que ele tem de idade. Dá para entender a diferença? Olha, ele tem 66 milhões de anos. Não necessariamente ele tem 66 milhões de anos mortos. Eu entendo que a ciência mede assim porque ela acredita nessa vida reduzida de poucos anos para todos. Então, para ela não dá tempo de acontecer esse decaimento em vida. Mas, se uma criatura viver 60 milhões de anos, dá para acontecer. E aí, quando se mede a idade de um animal, se mede a idade de um animal formado, desenvolvido e que viveu há 66 milhões de anos atrás e morreu há 5 mil e alguma coisa, 4 mil e alguma coisa, mas que a idade dele, por exemplo, quando mede lá os dinossauros, 60 milhões de anos, 40 milhões de anos, 30 milhões de anos, 66 milhões de anos, alguns mais, alguns menos, está medindo a idade dele. Está falando assim, ó, mais ou menos assim, esse dinossauro nasceu há mais ou menos 66 milhões de anos atrás. É uma possibilidade também real. Dúvida quanto a isso, meus irmãos? Então... Então, a variação do carbono é que é a maior, assim, por conta do carbono ser um elemento muito comum e dependendo da exposição solar, a variação estoura. Então, o animal pode ter morrido há 15 minutos, só que porque encontrou, foi muito exposto a isso, então ele pode ter morrido há 15 minutos, só que aí pegou os fósseis lá, e deu 15 bilhões de anos. Isso pode acontecer. No urânio é mais difícil, mas pode acontecer principalmente com as bombas atômicas que foram lançadas no mundo, os efeitos radioativos que já aconteceram no mundo. Então, isso pode influenciar de fato, o que significa que a Terra pode ser jovem de fato. Só que ela pode não ser jovem também. Então, é como eu tenho dito aqui, eu não tenho problema nenhum com ela ser jovem, como eu também não tenho problema nenhum com ela ser antiga. Mas é uma datação que eles fazem que não necessariamente é 100% precisa, mas é precisa, assim, dentro de um limite, ela chega a ser precisa. Então, todos esses datações, eles têm limites, igual carbono 14, até 50 mil anos no máximo. Urânio 238, até 4,8 bilhões de anos. Potássio, até 14 bilhões de anos. Então, claro que todos eles podem ser mascarados por eventos que aconteceram, que podem ter influenciado naqueles ossos, de modo que, ao observarmos os ossos, não o temos da maneira pura, mas dopada, se a gente pode dizer assim, influenciada. Então, quando a gente vê, olha e fala, o cientista fala 66 milhões de anos. Pode ser que sim, mas pode ser também que errou, porque aquilo em algum momento foi contaminado e o cientista não tem como saber disso. Certo? Sobre o meteoro, os irmãos já sabem do meteoro, né? A teoria não é a única teoria vigente, mas a mais forte é que o meteoro caiu lá no México
e aí começou uma série de eventos na Terra que dizimou principalmente os dinossauros. Eu vou falar do meteoro no dilúvio. Porque os irmãos vão entender lá. Mas só para dar um spoiler, é porque eu acho que o meteoro de fato aconteceu, a cratera está lá, é só ir lá e ver. Tem um buraco lá de 40 quilômetros para baixo, 14 quilômetros para baixo, 10 quilômetros para os lados. Só que eu acho que a pedra sozinha não foi capaz de matar o planeta inteiro. Uma pedra que caiu no México não é capaz de matar o planeta inteiro. Mas as consequências daquilo, sim. Uma das consequências daquilo foi, por exemplo, um tsunami gigantesco, de ondas de até 4,5 quilômetros de altura, durante toda a extensão do globo, que se juntar com a chuva que caiu no dilúvio, já dá aí dá para cobrir os montes da terra, que é como Deus chama. Porque, meus irmãos, chuva para cobrir 8 quilômetros do chão até o pico é algo... Eu vou trazer essa conta para os irmãos terem ideia do quanto que precisa chover, mas lá no dilúvio a gente conversa melhor sobre isso. Mas é para os irmãos já irem pesquisando, já verem posições contrárias, para no dia a gente ter um debate mais vantajoso e proveitoso para a gente crescer juntos, certo? A segunda ideia que eu quero trazer aqui é a criação dos outros animais. Então Deus criou aí, esses animais todos que você está vendo aí, são possíveis animais do período dos dinossauros, depois dos dinossauros, alguns... Então, o que eu estou defendendo aqui, a ciência vai falar que esses viveram depois, igual o mamute viveu depois, alguns animais aí viveram depois, alguns animais viveram juntos, igual aquela preguiça gigante. Mas a ideia que eu tenho é que todos eles viveram no mesmo período, viveram juntos, todos coabitaram juntos, todos habitaram o mundo juntos. E esse mundo que eles viveram, eles não se matavam, antes eles eram sustentados pela vegetação que Deus criava. Depois, quando o pecado entra no mundo, então é que eles começam a matar um ao outro, querer comer um ao outro, querer matar um ao outro, querer fazer perversidade um com o outro, porque alguns animais eles não matam só para se alimentar, como os irmãos sabem, eles matam alguns por diversão, alguns pela caça, alguns para marcar território. Então eles começam a se matar após o pecado, mas antes disso viviam todos juntos. E como os irmãos podem ver, uma fauna muito maior do que a gente tem acesso hoje. Então a gente conhece esse mundo e olha para os animais e fala: misericórdia, quanto animal que existe, gigantesco. E eu estou dizendo que não é nem comparado ao número de animais que existiam na criação. Sexto dia Deus criou todos os animais restantes, então desde os mamíferos, tiranossauros, os dinossauros gigantes, os pequenos, os vírus, as bactérias, tudo que habita na terra. Os animais domésticos, então Deus desde o começo criou animais mais fáceis de serem domesticados, que por natureza são domesticáveis. Então, por exemplo, por que é fácil domesticar um cachorro, um gato? Não é porque eles eram lobos e aí com milhões de anos sendo amigos do povo do Alasca, eles começaram a desenvolver. Não, é porque Deus já criou eles para serem mais dóceis, mais domesticáveis, para ser mais amigos do homem. E outros animais ele criou para serem selvagens mesmo, os animais selváticos. Então animais que você pode tentar educar aí na primeira oportunidade. Se ele tiver com fome, ele vai te jantar e vai ficar muito feliz. Então os irmãos só veem aí os acidentes com os leões lá na Ásia, tá lá no zoológico, bonito.
ficou 15 minutos, passou do período de comer, o cuidador mesmo que vira janta. Então, são animais que eles são selvagens por natureza, se a gente pode dizer assim. Tá aí, tá uma foto, meus irmãos. O título está cobrindo um pouco ali, mas está aí um tiranossauro. Esse não está completinho, tem fotos melhores do tiranossauro. Era um bicho gigante, viu? Acho que chegava... Não, acho que não dava o tamanho todo aqui, não, mas chegava de altura mais ou menos na porta ali, eu creio. Então, em pé assim, chegava na porta. Fora o tamanho dos lados, tamanho da cabeça da criança. Mas, teoricamente, no começo ali, ele era inofensivo ao homem, até que depois do pecado ele virou o tiranossauro que a gente conhece aí, perigoso. Então, já falei isso aqui. A terceira ideia, alguma dúvida sobre essa criação dos animais? Então, esses animais aqui que também foram extintos, passam pelo mesmo crivo lá que eu já falei da extinção dos animais. Sobre os animais, alguma dúvida? Porque agora eu quero entrar na coroa da criação, que é o homem. Gênesis 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves da terra, dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus criou o homem ainda no sexto dia. Ele criou o homem. Durante o dia, ele viu que o homem estava no jardim, lá dando nome para os bichos. Gênesis 2 vai ampliar esse dia melhor para a gente, mas Deus vê que o homem não está legal, apaga o homem um tempo, cria a Eva, e assim forma tudo no quinto dia. Então, é importante dizer que Deus criou o homem e a mulher. O homem não tem um ancestral comum com um macaco. Não tem. Esse ancestral comum não existe ancestral comum, mas aquilo que a gente chama de ancestral, o que a ciência chama de ancestral, pode ter sido mais um tipo de animal e que foi extinto com a entrada do pecado no mundo. Então, os irmãos conhecem aí a Lucy. Segundo a ciência, esse é o seu ancestral aí, sua tataravó de muitos milhões de anos atrás. Só que convenhamos que isso parece um macaco. Convenhamos que isso daí é um animal e foi extinto. A ciência chama de nosso ancestral, mas a gente chama de um animal que morreu e que foi extinto por conta do pecado. Isso não quer dizer que haja adaptação por parte do homem. Por exemplo, qual era a cor de Adão? Não sei. Adão poderia ser negro, Adão poderia ser branco, Adão poderia ser azul, Adão poderia ser amarelo, Adão poderia ser vermelho, e a gente não sabe. Como que cria então essa diversidade de raças que nós temos dentro da humanidade? Através de uma adaptação. Então, nem tudo, meus irmãos, calma, nem tudo que a ciência fala, a gente pega e joga no lixo. Mas algumas ideias a gente pode trazer. Por que existe, por exemplo, pessoas com genética X, genética Y? Por que pessoas nascem de determinada maneira na África subsaariana, mas nascem de outra maneira no norte europeu? São homens, com a mesma dignidade. Então, Deus cria o homem com essa possibilidade dele se adaptar ao ambiente em que ele vive. Então, as pessoas são mais brancas no norte porque elas precisam ser mais brancas. As pessoas são negras na África porque elas precisam ser negras por conta da adaptabilidade delas ao ambiente em que elas vivem.
Pensa se o branco lá do norte da Alemanha vivesse no sol um país africano aí qualquer, da Costa do Marfim, num verão. Não vive. Então, para ele se adaptar melhor ao ambiente em que ele está, ele começou a se desenvolver, então, essas diferenças que a gente vê. Isso não significa que existe raça melhor do que a outra. São todos humanos, dignos da mesma glória, dignos da mesma honra, dignos do mesmo tratamento quanto à dignidade deles, mas são humanos com características diferentes por conta dessa adaptação que eles precisaram fazer. Por que o japonês tem um olho menorzinho do que quem vive aqui no Brasil? Por conta do sol. Então, essas adaptações que foram feitas foram importantes para o desenvolvimento da raça humana. Isso não significa que é evolução, isso significa só que é uma adaptação por parte das pessoas que moram em determinado lugar. É igual hoje, se você for para o frio lá da Escandinávia, lá para Finlândia ali, que bate uns menos 10, menos 15, você vai morrer. Assim, você vai estar com 86 mil agasalhos, você vai conseguir andar, sair de casa. E talvez quem mora lá vai sofrer com frio, mas sofra menos que você. Assim como quando é calor, ele sofre mais do que a gente. Eu lembro aqui no Brasil acontece isso, eu lembro quando vinham os baianos lá para o seminário. Ali o seminário fica na região alta de São Paulo, perto do aeroporto. Então, na época do inverno, ali faz frio. Só que quem mora em São Paulo, 10 graus, é um frio tranquilo. Sim, está um frio. Mas não está um frio, está um friozinho. Quando tiverem nos 3, a gente começa a usar os agasalhões, assim. Mas com 11 graus ali, está tranquilo. Eu vi baiano vindo com 3 agasalhos, 2 luvas, toco e cachecol. 12 graus. Por quê? Porque o frio afeta eles de uma maneira, porque eles se adaptaram ao calor, e o frio agora para eles é algo, e aqui a gente está mais adaptado a essa realidade. Então, essa adaptação o homem faz, porque ele se adapta ao local onde ele habita, mas isso não significa que a gente veio de uma evolução e nem de um ancestral comum, que seria esse macaco aí que provavelmente morreu quando o pecado entrou no mundo, foi morta ou no dilúvio, ou pelos homens, ou por outros animais. Então meus irmãos, a gente precisa entender que o molde do homem, ele não é um molde igual dos animais. Lembra como Deus faz os animais? Olha, faça os animais e eles se desenvolvam segundo a sua espécie. Então ele faça o animal, eles que se desenvolvam conforme a espécie deles. Deus faz o homem de uma maneira diferente. Então ele diz, façamos o homem. Deus mudou. Em vez de ser o fiat, em vez de ser o falado, em vez de ser o ordenado, em vez de ser o falado, o haja, Deus faz o homem. A ideia é de algo feito às mãos, manufaturado, que Deus ele dá mais atenção para o homem. Ele cria o homem de uma maneira mais especial que os outros. E o molde dessa criação não é segundo a sua espécie, mas o molde dessa criação é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é o homem? O homem é a imagem e semelhança de Deus. O que faz o homem, ser imagem e semelhança de Deus. E significa que o que torna o homem, homem não é a raça dele, não é o povo dele, não é a língua que ele fala,
o que torna o homem homem é ser imagem e semelhança de Deus. Por isso que todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Por isso que não existe uma soberania de determinada raça, como propunham os nazistas, o arianismo, por exemplo. Não existe a soberania de uma determinada nação sobre as outras. Não existe a soberania de uma determinada cultura sobre as outras. Porque o que faz o homem ser homem é ele ser imagem e semelhança de Deus. E todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Por isso que todos os homens têm que ser tratados com dignidade, respeito e amor. Ah, mas ele não presta. Tem que ser tratado com dignidade, respeito e amor. Ah, mas a gente vai tratar desses assuntos mais para frente, então pode matar uma pessoa, pode fazer tais coisas. A gente vai tratar desse assunto com calma mais para frente. Mas o homem, por ser imagem e semelhança de Deus, ele é superior ao restante da criação. Então é muito fácil falar assim, gente, eu queria que todo mundo fosse meu cachorro, ou às vezes eu prefiro os cachorros do que os homens, porque o cachorro não me trai, não é meu amigo. Cuidado com essa frase, porque o seu cachorro não é superior a nenhum ser humano. Não para Deus. Então, Deus nos fez aí segundo a imagem e semelhança dele, e significa que alguns dos atributos dele são comunicados e refletidos através de Adão, de modo que esses atributos ainda são refletidos por nós. Então, até pessoas não crentes conseguem refletir alguns atributos de Deus. Então, uma pessoa que não crê em Deus consegue amar verdadeiramente outra pessoa? A resposta é: consegue. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. É claro que ele não vai alcançar o todo desse amor, ele não vai alcançar a plenitude desse amor, porque ele não conhece a Deus, e para sermos mais plenos desses atributos, a gente precisa conhecer a Deus. Mas ele vai amar sinceramente uma pessoa. Ele vai ter noção de honra, por exemplo. Olha, eu não peco, ou melhor, minha palavra está dada aqui, eu vou cumprir minha palavra. O que faz ele ser assim? O que faz uma pessoa que não crê em Deus ter sabedoria? Conseguir falar palavras que a gente fala assim, poxa, há sabedoria nisso daí. Há sabedoria no que ele está ensinando. Ele ser imagem e semelhança de Deus, ainda que não em sua plenitude como Adão foi, mas ele ainda carrega os traços de ser imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas carregam esse traço de ser imagem e semelhança do Senhor. Mesmo pecadores, tá? Então, quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente consegue refletir de uma melhor maneira. Quanto mais a gente se parece com Jesus, mais a gente reflete esses atributos. Mas é possível enxergá-los, ainda que em menor grau ou maior grau, uns talvez sim, outros talvez em menor grau, inclusive nos ímpios. Dúvidas quanto a isso? Sim. Sim. É interessante que a ideia de ser imagem e semelhança de Deus significa que a criação vem em Adão, Deus. Então, eu estou vendo em Adão, eu estou vendo Deus. A ideia que a gente tem de Jesus Cristo com o Pai, de que a gente não vai ver o Pai, porque a gente vai ver Jesus, e quando a gente olha para Jesus, a gente já está vendo o Pai. Essa é a ideia mais ou menos do que Adão tinha que ser.
e do que Adão era antes do pecado, de alguém que olha e fala assim: Deus. Então, mas isso se perde com o pecado, porque agora o homem está distante de Deus, mas Jesus Cristo volta, e em Cristo agora nós olhamos e falamos, o Deus homem, a gente olha e fala: Deus, eu estou vendo o Pai em Cristo Jesus. E por isso a gente tem que ser conformado, Paulo diz, a imagem e semelhança de Jesus. Porque quanto mais parecidos com Jesus, mais as pessoas vão olhar para a gente e falar: Deus, estou vendo Deus em você. Eu vejo Deus através de você. Eu estou vendo Deus. Isso é importante da gente fazer, porque a gente foi chamado para isso. A pessoa olhar para a gente e falar assim: estou vendo Jesus. E se vê Jesus, está vendo Deus. Certo? Agora a função, meus irmãos, do 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem em sua imagem e semelhança, e Deus os abençoou e lhes disse, olha as ordens aqui: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu ordens aqui dizendo: olha, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A segunda ordem é: sujeitai a terra e dominai a criação. Então, sobre essa primeira ordem, a gente pode afirmar que o homem é abençoado através dessas ordens. O homem hoje ainda é abençoado quando cumpre essas funções com excelência. Então, quando o homem ele tem filhos, quando o homem forma família, quando o homem ele trabalha naquilo que foi vocacionado por Deus, quando o homem exerce essas tarefas de maneira bem cumpridas, ele é abençoado naquilo. E o homem se sente abençoado. Eu brinco não, mas eu escuto muitas vezes a pessoa falar assim: pô, a pessoa está mal, é falta de trabalho, é falta de não sei o que, é porque não tem família ainda. Claro, a pessoa pode estar mal por diversos fatores, mas olha como o homem associa, ainda hoje, a sua felicidade a cumprir as ordenanças de Deus, a realização em cumprir as ordenanças de Deus. Pergunta para a pessoa que tem filho, tem família formada e faz as coisas que foi chamado, se ele não é alguém realizado. Entenda, falta uma ordem que a gente vai ver para frente que torna o homem realizado por completo, mas aquilo já deixa o homem feliz de alguma maneira. Além disso, Deus criou então aqui dois grupos que são constantemente atacados por Satanás e suas hostes, que são a família e o trabalho. Então, todo mundo está vendo, é assim desde que o pecado entrou no mundo. As famílias são atacadas, filhos são atacados, criação dos filhos é difícil, a formação da família é difícil. Eu lembro que para casar eu vi um monte de pessoas falando assim: não faça isso da sua vida, vai fazer outra coisa, procura uma coisa melhor, fica solteiro que você vai ser mais feliz. E mostrando que implicitamente o pecado está arraigado no coração daquela pessoa. Outra coisa que a gente cresce ouvindo é assim: eu queria ser herdeiro porque eu não queria trabalhar. Eu queria já ser rico para não trabalhar. Ou a pessoa trabalha já pela aposentadoria. Então ela fala assim: não, vou trabalhar, mas quando primeira oportunidade eu já vou aposentar e está tudo certo. Só que vê como essas duas coisas se tornaram tão distantes do homem. Trabalhar não é mais uma coisa boa. Casar agora, legal, mas se ficar ruim, você troca, não tem problema. Trabalho, não. Você não precisa, eu não quero trabalhar, ninguém precisa trabalhar, ou o trabalho não é bom. Isso vai contra as ordenanças bíblicas do homem ter família e do homem trabalhar. E o homem tem que gostar do trabalho porque cumpre a vontade de Deus. A pessoa tem que gostar de trabalhar. Entenda, não é o trabalho pelo trabalho, não é porque você está sentado em casa, então eu vou fazer alguma coisa. Não, é fazer
aquilo pelo qual você foi chamado, para o qual você foi vocacionado. Então, olha, eu fui chamado para isso, eu amo fazer isso. Eu quero fazer isso. Não estou pensando em salário, não estou pensando em aposentar. Eu faço porque eu fui chamado para fazer tal coisa. Eu constituo família porque é importante ter família, porque Deus chamou eu para ter família. Então, primeira ordem é que tenham filhos. Importante esclarecimento aqui, o mundo tem 8 bilhões de pessoas, tá? O problema do mundo não é a quantidade de pessoas, tá bom? Então, regimes aí que tentam impor limitação de filhos, aborto e outras coisas para matar a gente, para impedir de ter mais filhos, a quantidade de pessoas não é o problema do mundo. Deus fez a terra para ter mais do que isso. O problema está onde? No pecado, que faz com que os recursos não sejam bem gerados. Que faz com que o homem, ao invés de explorar bem a terra, de sujeitar bem a terra, agora escravize a terra. Abandone-a, mate-a, fazendo com que a geração de alimentos para todos não seja possível. Ou o mundanismo que o mundo tem, o pecado do mundo faz com que a natureza não seja bem cuidada, as águas não sejam bem cuidadas, as fontes de águas, a atmosfera, essas coisas que a gente vê tanto. O problema não está na quantidade de pessoas, o problema está no cuidado com os recursos. Então, às vezes a gente olha e fala assim, mas na China tem 1,6 bilhões de pessoas. Tem recurso lá para tudo isso. O problema é que às vezes as pessoas, às vezes não, mas na maioria das vezes as pessoas fazem o quê? Destrói a nascente do rio, polui o rio, maltrata os animais, não cuida da atmosfera, polui sem dó nem piedade. Então, é dever do cristão sujeitar a terra, mas é dever do cristão cuidar dela também. Então é dever do cristão olhar e falar assim, não, a gente vai ter um local para cuidar de galinha aqui, para alimentar as pessoas, para vender, gerar receita, mas não é pegar 1 trilhão de galinhas, colocar em um lugar que cabe 1000, como fazem hoje, socar injeção em todas de hormônio e sair a toque de caixa. Entende a diferença? É pegar a galinha, pega um número bom, cuida delas do jeito certo, faz do jeito certo, porque às vezes a ambição humana faz com que ele perca o foco aí e acabe destruindo aquilo que ele tem que cuidar. Lembra, Deus mandou cuidar, inclusive dos animais, sujeitar os animais. Então é o contrário do que os veganos propõem. O homem pode sim usar dos animais, comer os animais, mas é com dignidade, é tratar do jeito correto. Não é pegar, colocar 1 milhão, tacar injeção nele para ele ficar 3 vezes maior do que são, matar, vai os pintinhos, joga lá para virar nuggets. Brincadeira, tá? Não... Brincadeira mais ou menos, porque ninguém sabe do que é feito aquilo. Então, este é o dever, principalmente dos cristãos. A gente às vezes esquece do mundo que nós estamos vivendo e que nós precisamos cuidar dele também. Sujeitar a terra é coisa do homem, então, ao contrário do que as ONGs defendem, já falei. Então a gente tem que usufruir de maneira correta, sem pecar com isso. O mesmo vale para tudo, seja planeta, seja animal, seja o solo, seja a atmosfera, seja o mar, seja a terra. A gente tem que usar, sim, bastante, sim, mas da maneira correta, sem exceder, por conta da nossa ambição, por conta do nosso pecado. Por fim não, aqui é só o sustento rápido.
Deus também criou o sustento. Então Deus já deu sustento para todo mundo aí. Para Adão, para Eva, para os animais, para o pterossauro, para o tiranossauro, para os bichos. Todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha o que beber. Ninguém morreu de fome no mundo que Deus criou. E por fim, agora eu quero tratar do descanso de Deus, para a gente encerrar nossa aula aqui. Sim, pois, acabados os céus e a terra e todo o exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que foi para que ele que criou, foi para que ele fosse aqui. Abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Vamos lá. O que é o descanso de Deus? É o término da obra, mas Deus descansou por quê? É uma boa. Mas descanso significa que Deus cansou? Significa que Deus parou de trabalhar? Ok, o simbolismo existe, mas não é só o símbolo. Ele acabou a obra, também é uma ideia, então simbolismo, acabar a obra, mas tem mais. Por que ele descansou? Sim, isso é um ponto que está dentro do que o Diogo falou do simbolismo. Mas por que é nesse dia que ele descansa? E por que é nesse dia que ele fala assim, ele pega esse dia e santifica esse dia? Oi, não entendi. Sim, tem a ver com esse fato também. Mas aponta mais do que só para esse dia aqui. Hã? Não, acho que não. Esse é um terceiro ponto, que ele não cria nada novo depois da criação. Mas um quarto ponto importante é que Deus está dando precedente de como vai ser para o homem e para a criação. Depois que o homem fizer a obra dele e a criação cumprisse a obra dela, o homem ele ia para esse descanso de Deus. Eu vou trabalhar isso daqui a pouco melhor, mas vamos aqui por partes. A obra divina termina de maneira grandiosa, quando no 7º dia Deus decide concluir sua obra e descansa nela, contemplando ela. Então Deus tira esse dia para contemplar a sua criação, Ele abençoa esse dia, Ele santifica, e significa que tudo que Deus criou alcançou o seu propósito, foi bom, e Deus, Ele assina embaixo, se a gente pode dizer assim, que tudo foi bom quando Ele fala assim, não preciso criar mais nada, está tudo criado, tudo bem feito, agora eu só vou contemplar o que eu fiz. Isso não significa que Deus deu a corda, como alguns falam, o deísmo fala, que Deus deu a corda e largou o mundo. Não, Deus continua ainda cuidando desse mundo. Jesus fala isso, meu Pai não descansa, Ele descansou lá porque Ele consumou a obra dele. Mas Ele ainda continua fazendo milagre, Ele ainda continua cuidando das leis da física para que elas se cumpram, Ele ainda continua fazendo com que coisas maravilhosas, milagres aconteçam.
Deus ainda trabalha, mas Ele não cria nada novo. Isso tem várias implicações que não cabe aqui dizer todas elas, mas tem várias implicações. Por exemplo, Deus cria a alma. É uma pergunta que tem uma implicação. Deus cria outras coisas que a gente diz que Ele cria hoje. São implicações só, que aí os irmãos depois podem ver com mais tranquilidade, mas que Deus não cria mais nada, glorifica esse dia. E aqui está o precedente, o porquê nós temos um dia da semana, como os irmãos falaram, para total contemplação a Deus, para contemplação das obras de Deus, adorar ao bendito e santo nome de Deus por tudo que Ele fez. Antes no sábado, depois da ressurreição, a criação toda redimida em Cristo na ressurreição, tornou-se o domingo. Então no domingo a gente faz o que Deus fez. Contemplou aquele dia. Todos os dias são dias para a glória de Deus. Todos os dias a gente vai viver na presença de Deus. Mas um dia da semana em especial, a gente vai santificar ainda mais. A gente vai fazer exclusivo para contemplar a Deus, adorar a Deus, contemplar as obras de Deus, fazer as obras de Deus, que é o dia de domingo. E descansar. Não é só para descansar também. Então Deus não parou porque ficou cansado, antes parou porque observou que tinha tudo que ser criado. Isso significa que Ele não criou nada depois do sétimo dia, mas Ele continua cuidando mesmo após o pecado. O sétimo dia continua valendo até hoje, o dia mais importante e sublime da semana. Por isso devemos fazer como Deus fez, tirando maior santificação, juntando com os demais restantes do povo dele para adorar, conhecer mais a Deus e suas obras e descansar de nossas obras. Então é um dia que a gente tira para descansar. Também inaugura a adoração a Deus por parte do homem, principalmente que refletia perfeitamente a imagem de Deus para toda a criação dele, fazendo com que toda a criação, bem como o próprio Deus, adorassem a Deus. A gente vai tratar isso melhor, mas coloca agora na cabeça o seguinte: existe o mundo, existe o jardim do mundo, existe o jardim de um local chamado Éden, e existe o Éden. Deu para entender a diferença? O jardim do Éden é o jardim de um lugar, que se chama Éden. Então o Éden é um lugar, o jardim do Éden é um lugar, e o mundo é um lugar. E a gente vai falar disso quando a gente for tratar de adoração a Deus, para mostrar que o Éden ainda vive através dessa adoração, como o templo vai refletir o Éden. A habitação de Deus vai refletir o Éden, vai refletir o jardim. Os elementos vão refletir o Éden. Tudo vai refletir aquele local de adoração, porque é aquele local de adoração o local correto. E as coisas agora apontam para lá. E a gente tem uma esperança de que a gente vai voltar para lá, para adorar a Deus no novo céu e nova terra, no novo Éden. Mas isso é na aula de que a gente tratar melhor disso especificamente. Mas aqui Deus já começa, inaugura essa adoração a Ele. Aqui também cria um propósito, uma obra que Ele deveria cumprir. Além de multiplicar, cuidar e sujeitar da terra, o homem agora deve adorar a Deus. Então o homem tem a plena alegria quando ele desenvolve uma família, quando ele trabalha naquilo que foi chamado e quando ele adora da maneira correta ao Senhor. Quando ele cumpre, ele é um homem realizado agora dentro da sua vida. Por fim, o último dia tem um papel escatológico de nos garantir que o que nos espera, que após o nosso trabalho aqui nessa vida, das nossas obras aqui nessa vida, é o descanso eterno, junto com a santificação eterna e a adoração eterna de Deus.
Você viu que o descanso para Deus não é parar de trabalhar. Então, você não vai parar de trabalhar, mas você vai contemplar. Você não vai ficar cansado, mas você vai contemplar a Deus. Você vai contemplar a criação de Deus, fazer o que Deus fez depois do sétimo dia, e provavelmente o que Adão fazia depois do sétimo dia, só que de uma maneira mais gloriosa e perfeita do que Adão fazia. Se Adão não tivesse pecado, certamente alcançaria essa bênção para a humanidade, mas como ele pecou, o responsável por fazer isso foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem por nós. Vimos toda a criação de Deus. Talvez coisas novas, talvez coisas que você já sabia, talvez não falei de coisas que você saiba, mas nós vimos a criação de Deus, e eu tenho, para terminar aqui, uma aplicação importante, que é: Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Só o fato dele ser o nosso Criador já é motivo suficiente para nós o adorarmos. Só por isso. E Jesus anuncia que Deus é o Criador. Então não tenha dúvidas em seu coração de que Deus criou você, que Deus criou tudo o que nós temos, e que Ele é o Deus que cria e que guarda e zela pela sua criação, e que toda a criação dele é perfeita, ainda que a gente não consiga explicar, foi Ele que fez. E que toda a criação leva a um propósito, que é a glória dele. Tudo foi criado com um propósito: glorificar a Ele, incluindo os homens. E é nosso dever, se a gente quer ser mais parecido com o homem perfeito, glorificar a Deus em tudo nas nossas vidas, inclusive aos domingos, e não só aos domingos, mas todos os dias da nossa vida. E também a garantia de que no fim das nossas obras aqui na terra, Deus vai nos dar essa contemplação eterna, esse local eterno de descanso, esse local eterno junto com Ele, para glorificá-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Certo? Como eu falei, se você não concordou com alguma coisa, não tem problema, desde que não afete a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ficou com dúvida, pode me perguntar, pode me procurar depois, a gente conversa. Alguém tem alguma dúvida agora sobre essa aula? Trabalho é também fazer algo que foi lá e fazer alguma coisa, mas é fazer aquilo que você foi chamado. Isso é o trabalho para Deus. Trabalho para Deus não é só você trabalhar, ir lá e fazer alguma coisa e está tudo certo. Se você estiver fazendo alguma coisa que não é da vontade dele, você está em pecado. Trabalho é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então é encontrar a sua vocação e viver a sua vocação. Mas eu não vou ganhar dinheiro. A questão é: você quer adorar a Deus ou o dinheiro? E Deus mesmo fala: você procurar o reino dele, a justiça dele, o resto ele acrescenta. Então, o homem precisa encontrar a sua vocação e viver a sua vocação. Trabalhar a sua vocação, trabalhar naquilo para o qual ele foi chamado. A gente não crê como crê a igreja romana ou a Idade Média, de que
só o trabalho eclesiástico é superior aos demais trabalhos. Trabalho é trabalho. Deus criou todos os tipos de trabalho. E Deus executa, faz com que você seja vocacionado para algum tipo de trabalho. Você precisa encontrar a sua vocação e segui-la. Porque quando você segue, você está adorando a Deus tanto quanto alguém que é pastor, alguém que é presbítero ou qualquer outra coisa. Quando você é chamado para ser eletricista e faz bem, se desenvolve naquilo. Quando você é chamado para ser policial e faz bem, quando você é chamado para ser sapateiro e faz bem, para ser bancário e faz bem, para ser lá da Faria Lima, no prédio mais alto de São Paulo, para trabalhar com bolsa de valores e faz bem, você está glorificando a Deus exatamente igual a quem é pastor e cumpre o seu chamado, a qualquer outra pessoa, porque trabalho é isso. É claro que o trabalho hoje é distorcido, então virou alguma coisa custosa, forçosa, algo ruim, mas trabalho é seguir a vocação no qual Deus te deu. Com isso, você vai contemplar seu trabalho, você vai gostar do seu trabalho, você vai se desenvolver no seu trabalho e fazer bem. Foi o que Deus fez. Quando Ele fazia, Ele olhava e falava assim, isso é muito bom. E o homem, quando faz aquilo que gosta, que é vocacionado, ele olha para o trabalho dele e fala assim, isso é muito bom, eu quero fazer isso. Não sei se eu respondi. Respondi? Eu dei uma fugidinha, né? Assim, você trabalhar é bom, mas se você trabalhar naquilo que Deus não quer que você trabalhe, é pecado. Por exemplo, você foi chamado para ser vaqueiro, só que você sabe que vaqueiro ganha mal. Aí você fala assim, eu não quero ser vaqueiro porque vaqueiro ganha mal, eu vou ser engenheiro, pelo dinheiro. Você está adorando ao dinheiro, não a Deus. Mas e minha família, sustentar minha família? Deus diz, Deus garante que quem busca as coisas dele, o resto ele garante, inclusive o sustento. Então assim, isso mostra onde está o nosso coração. Não, eu faço porque eu quero receber, eu faço porque eu estou pensando no dinheiro, eu faço porque eu estou pensando na minha aposentadoria, eu faço porque eu estou pensando no sustento dos meus filhos, eu faço. Tudo motivo que só mostra que você está desviado do motivo principal, que deveria ser fazer aquilo para a glória de Deus. E se é fazer para a glória de Deus, é fazer o que Deus te chamou para fazer para a glória dele, independente do salário. Eu costumo brincar, eu costumo ouvir de pastores o seguinte, não, vai fazer outro curso, que aí você vira professor, e se o ministério dá errado, você vira professor pelo menos. Aí eu falo, meu irmão, eu não fui chamado para ser professor, fui chamado para ser pastor. Se o ministério aqui me der R$10 por mês, é com R$10 por mês que eu vou viver, porque eu fui chamado para isso. Se Deus quiser me dar R$1 milhão, não reclamarei, mas a gente vive a vocação de Deus. A gente às vezes tem medo da vocação de Deus, porque sabe que talvez ela não deu dinheiro. Isso é pensar cabeça material, é ter um ídolo no coração. Mas você vai pastar qualquer... Sim.
Sim. Sim. Só que você fazendo o que você gosta, vai pastar do mesmo jeito, você vai penar do mesmo jeito, você vai sofrer do mesmo jeito. Não é porque você gosta que vai ser fácil. Você só gosta. Nem que vai ser você vai ser rico com aquilo. Não, você só vai fazer o que você foi chamado para fazer. Você vai sofrer com aquilo igual qualquer outro. Você trabalhar de eletricista ou de engenheiro, os dois sofrem. Não é porque o rapaz ganha mais ou menos que não tem sofrimento igual. Certo, meus irmãos? Mais alguma dúvida? Deu para responder aí? Deu para responder? Vai, não tem o que fazer. Vai sofrer mesmo, vai. Sim, ou vai ser um sofrimento maior, até por fazer o que você gosta, igual, às vezes você faz o que você gosta, mas vê os filhos passando fome. Não vai ser fácil. Porque não tem condição de dar aquilo que o filho está pedindo. Machuca. Não é fácil, mas é pecado. O pecado proporciona isso. Mas a gente tem que viver aquilo que Deus nos chamou para fazer, independente do dinheiro. Certo? Então é isso. Mais alguma dúvida? Então passamos bem do horário aí hoje. Vamos orar para encerrar?